Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai, por falar e as tuas palavras serem audíveis. Gratidão, papai, por nos alertar do perigo. Sim, papai. Gratidão, papai, porque nada que está escondido, nada que está nas trevas vai ficar escondido diante da tua luz. É verdade, pai. Gratidão por tudo, papai. Sim, papai. Ó, papai, ansiamos tanto, papai, de estar de volta na tua presença. É verdade. Adorar, papai, a ti, É verdade, papai. prostrado aos teus pés, papai, É verdade. lançando nossas coroas diante de ti É e verdade, papai. anunciando que só tu é digno, É verdade, papai. só tu é digno, papai, Só tu. só, papai, não há outro além de ti. Por isso, papai, fala com teu povo, Sim, papai. orienta, cuida, guarda-os, Sim, papai. livrai de toda armadilha, porque tu nos livra do laço do passarinheiro, É verdade, papai. nos livra do laço daquele caçador. Sim, papai. Gratidão, papai, por tudo. Abençoai família Filadélfia e Sardes Vestes Limpas. Sim, papai. Estes, pai, que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Sim, papai. Ó, papai, não temos palavras para te adorar, mas uma coisa, queremos expressar o nosso amor, papai, para contigo. Sim, pai. Como te amamos, papai. Sonda o meu coração, sonda o nosso coração e veja que o que falamos é sincero. Como te amamos, papai. Seja conosco, papai. Gratidão por tudo. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, 7 de novembro de 2021, nós estamos na presença do nosso Pai, que hoje recebeu o nome acima de todo nome, e ao forte e valente. A Ele rendemos toda a honra, todo o louvor. A Ele rendemos toda a adoração. Gratidão. Amados, é maravilhoso hoje quando nós temos a palavra que fala, que é viva, que é verdadeiramente anda conosco, né? E a cada dia ela fala mais forte. Cada dia fala mais forte. E Satanás sempre querendo atrapalhar, querendo implantar no nosso meio o joio. Mas aqui não. Aqui é um zelo de alma. Aqui é um zelo de alma. E amados, nós estamos, como nós vimos a respeito da lei, a lei é uma representação da vontade de Yahweh. E a palavra de Yahweh, ela é expressa na Escritura Sagrada para que
possamos entender a vontade de Yahweh e também entender qual é o plano de Yahweh para a nossa vida. Quando nós vemos ali Papai Yahushua, quando veio, ele tinha as escrituras, a escritura como o que? A orientação de quem ele era, porque ele veio sem memória. E a escritura falava com ele e apontava que ele é aquele que estava predito que viria. E quando nós vemos isso também a escritura remete para nós. E é por isso que somente esta verdade está sendo trazida para nós. Não está sendo trazida para os demais. Por quê? Porque esta palavra, quando o irmão Marco Beto trouxe ali a ministração, e ele lembrou dessa ministração, fala assim, que a mulher deu luz, né? Nos contorcimos em tua presença, ó Yahweh. Até que ela deu a luz. E quando ela deu a luz vento. Não se garantiu salvação para a terra. Não foi acrescentado novos habitantes para este mundo. Por quê? Porque eles não nasceram para este mundo. E eles também não garantiu salvação para o mundo, porque a salvação é para esses que nasceram, para esses anjos. Por isso que fala, deu luz vento, e nós já fizemos estudo. Faz os seus anjos vento, seus ministros labaredas de fogo, lembra? Então as escrituras, elas conversam assim, com códigos. É o código. Se você tentar ler as escrituras, você pegar o capítulo, vamos colocar assim, Gênesis 36, ler ele todo, sem fazer os links, você não vai ter entendimento nenhum, porque as escrituras estão todas embaralhadas, e elas conversam através de chave e cadeado. É os links, entendeu? Para você entender aquilo que está falando ali, muitas vezes tem um versículo que ela nada tem a ver com o contexto, nada. Porque ela está ali, porque ela foi embaralhada. Ela está ali, é para fazer um link, para você chegar ali e entender, de outra passagem. Vocês estão entendendo? Então, é assim, e essa chave, esse código, ela só pôde vir no final dos tempos, quando viria o intérprete. Entenderam? Quando viria o intérprete. Por quê? Porque quando a gente fala assim, papai, ele ensinou ali em Lucas, se te ferirem uma face, ofereça a outra. Aí, um que falou um comentário lá no canal, falando assim, voltou então a Trindade, vocês estão pregando a Trindade. Aí eu falo assim, quem que é imitador? É Satanás que é imitador ou é Yahushua, Supremo? Quem? Satanás, porque Satanás queria imitar algo que já existia, mas não de forma de trindade, porque nós sabemos que Yahweh é um. O nome Yahweh é um, e nós temos Yahweh Pai e Yahweh Filho, e é o nome que ele recebeu, que deu a ele o direito de ser adorado. É o nome que deu a ele o direito de subir para a luz inacessível ali. O lugar inacessível, a luz suprema, que não há trevas. Ali ele recebeu o direito de subir ali, onde ninguém podia subir, nem pode subir. Nenhum ser criado pode subir. Porque ali é a habitação de Yahweh. Consegue pensar nisso? A grandeza do lugar? Então, quando nós trouxemos ali a respeito de a representação de Elias e Eliseu, e você viu que Eliseu era duro. Mas era duro por quê? Porque ele carregava ali o nome de Yahweh. Quando alguém está fazendo chacota de Eliseu, é a representação está fazendo a chacota de Yahweh. E com este, a lei fala
não há perdão. Vocês estão entendendo? É diferente de pecar contra o filho. Outra coisa é pecar contra o pai. Então, esse é o temor no final dos tempos. Todos esses que estão fazendo chacota, todos esses que estão blasfemando contra o ministério de Iau na terra no final dos tempos, vai ser devorado pela ursa, pelas ursas, né? As duas. Está entendendo? Olha para você ver. Satanás coloca o antimachia, coloca o falso profeta e eles infundem o espírito de Satanás. Tudo para ser o quê? Uma imitação das coisas celestiais. Por quê? O ser humano, ele tem duas faces, a face direita e a face esquerda. Doa quem doer. E a infusão do Espírito que faz este falar, vem de Iau Supremo. E é por isso que fala Iau Invisível. Imagem de Iau Invisível. Por quê? Porque Iau ninguém vê. Quando ele se manifesta pelas suas duas faces. E é por isso que nós já vimos ali Mical lutando com Jacó. E Jacó fala assim: vi Iau face a face, e a minha vida foi salva. E é por isso que Shaul Paulo, ele fala ali aos de Esmirna. Ele está falando aos de Esmirna. E muitas vezes Filadélfia tem a mania de pegar a palavra que é para Esmirna e trazer para Filadélfia. Ele fala assim: olha, veremos face a face, inclusive como somos vistos. Esmirna nunca viu a face de Iau. Aí ele fala: aí vamos ver como somos vistos. Mas Filadélfia sempre contemplava a face de Iau invisível lá em cima. Está entendendo? Então, esse entendimento eu já trouxe lá atrás para os irmãos a respeito do momento que Shaul Paulo está falando para Esmirna e tem a hora que ele está falando para Filadélfia. É uma profecia. E você, que é filho de Alcha, tem que saber a distinção, porque você é um ser celestial. No nosso meio, tem também os de Sardes, vestes limpas, que são filhos adotivos, são filhos de Adão. Tem os de Sardes, vestes limpas, que são filhos, descendentes de Alcha lá de cima. E tem também os adotivos. Em Sardes também tem adotivo, filhos de Adão, adotados. Por quê? Porque eles receberam a mensagem também do reino. E com isso, eles também, lembrando da imagem que é colocada dentro do templo, é uma representação de quem? Dos de Esmirna, que são colocados dentro do templo, feitos do pó da terra, infundido neles o Espírito, e vão servir dentro do templo como sacerdotes. Aí Satanás quer imitar e pega o falso profeta, que faz uma imagem, infunde nesta imagem o Espírito e coloca dentro do templo. Peraí, mas que templo é esse? Você já falou que não vai ter construção do templo? Vai colocar aonde? No Vaticano, a Babilônia. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Porque ali é mais a profanação mesmo. É a casa. É o rei de Babilônia. É a casa do rei de Babilônia.
Agora vocês vão entendendo as coisas. Quem cuida de lá? E aí vocês estão entendendo aonde vai ser colocada a imagem? Não é em Al-Shalom, não é no templo que nós vamos edificar, é ali em Roma, tá? Aí faz um link com aqueles que ali na igreja primitiva habitava onde estava o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás. Viu? Vocês entenderam? Então, amados, quando a gente está hoje tendo o entendimento das Escrituras, nós vamos ruminar. Porque eu trouxe para os irmãos aqueles que da última vez ficaram lá. Porque são os 7.000 que não se prostraram a Baal e nem beijaram aquela coisa nojenta, repugnante. Isso está em Jeremias 52. Vamos lá? Jeremias 52. Isso aqui é só para a gente concluir o estudo, mas não é ainda a ministração. Jeremias 52. Jeremias 52, 15. Jeremias 52, 15. Ó, 1458. Como diz a irmã Líria Amar. 1458. Jeremias 52, 15. Agora eu vou perguntar para o irmão André. Nabuzardan, chefe da guarda, quem é a representação deste, irmão André? Você não está ouvindo as ministrações, né? A última você viu? Se você ouviu a última, você sabe quem que ele é a representação. Mas eu... Eu sei. Você já... Essas coisas aqui, irmãos, olha só. Ial, ele está olhando sua vida. Quando ele dá um alimento, não é para você desprezar, é para você comer. Porque é um alimento celestial. É para o seu bem. Deixa eu repetir. Pode? É a representação do antimachista, Isso. chefe da guarda de Babilônia, Isso. que quer ser como Mical. Exatamente. Ele, inclusive, que entra no templo, por isso que fala ali, né? Como as águas torrenciais, os laços da morte me cercam, que está em Salmo 18. Porque é aquele momento ali que o antimachia entrou no templo junto com os seus generais e ali desafiou Mical dentro do templo, que estava com as vestes. E ali Mical não podia guerrear ali, irmãos, porque não é lugar, é um lugar sagrado. Ele foi pego ali por traição. Por que traição? Porque o quê? Os sentinelas traíram indo. Por isso que em Daniel capítulo 8 fala ali, ó, que o antimachia, o pequeno chifre, ele calcou parte do exército. Calcou com os pés, quer dizer, tomou posse. Então, naquele dia, Mical, que já tinha recebido o nome de Aush, ele estava ali no templo, com as vestes embebidas de sangue, e ele de repente está ali fazendo as orações, irmãos. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração. E naquele momento ele é surpreendido por traição, que aqueles nossos inimigos, eles foram e pisotearam o teu santuário. Isso está em Isaías quanto, irmão? 63:18.
Por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Foi naquele momento. Isso também nós trouxemos o estudo de Salmo 18. É o complemento do entendimento. Agora nós voltamos aqui. Jeremias 52:15. Nabuzardan, chefe da guarda. Olha aqui, ele é chefe da guarda de quem? Do rei de Babilônia. Ele é o chefe da guarda do rei de Babilônia. Ou seja, o anti-Machia, ele também é general, chefe da guarda do exército de quem? Do rei da Babilônia, Lúcifer, Satanás. Está entendendo? Nabuzardan, espero que agora os irmãos não esqueçam disso. Nabuzardan, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia e o resto dos artesãos. Porque a primeira parte não foi ele que deportou, a primeira parte foi levada como livramento para Babilônia, na terra, o lugar espaçoso. Por quem? Por Ial forte e valente, que os arrebatou. O resto que ficou na cidade, aí foram deportados. Por quem? Por Emanuel. Esse Nabuzardan é a representação do Emanuel, o anti-Machia, que pegou o resto que estavam ali em Alxalã e levou aqueles que eram os desertores, também aqueles restantes dos artesãos, levou para Babilônia. Ele trouxe para a terra. Aí continuando, versículo 16. Mas Nabuzardan, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra. Aqui, irmãos, é representação dos pobres da terra. Lá em cima, a gente vai mudar a palavra pobres. Para que, irmã Diene? Não. Para humildes. Não existe pobre lá em cima. Lá existe os mais humildes. Humildade de coração. Ial poupou os humildes de coração, os mais submissos. Os mais submissos, que não dá um passo sem pedir permissão. Eu lembro do meu filho. Ele chegava assim e ia pedir permissão para fazer xixi no banheiro. Ele pedia permissão para tudo. Sabe? Para a gente entender essa humildade que se está se tratando aqui, ó. Quando estamos referindo à profecia, ela tem um cumprimento na terra e um cumprimento no céu. Uma única profecia se cumpre aqui e lá. Porque Ial fez o céu e fez a terra. Aí vamos lá. Mas Nabuzardan, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavradores. Como vinhateiros e lavradores. O que é vinhateiro? Irmã Rejane. É que cuida da vinha. Cuida da vinha. E o que é lavrador, irmão Lucas? É o que lavra a terra. Exatamente. É o que lavra a terra. Lavra a terra. E o que eu falei com os irmãos que eles ficaram lá para fazer irmã Julie? Eu tinha falado assim, é uma função, estavam protegendo, mas eles não ficaram lá para proteger, eles ficaram lá para alimentar.
Alimentar. Aí, aonde que eles estão, irmã? Eles estão, não eles, as duas testemunhas que estão escondidas no palácio de Marfã. E eles estão aonde? Hã? Irmãos, eu tenho que perguntar para saber o entendimento dos irmãos, porque eu me esforço demais da conta. Mas se você não ruminar de novo a mensagem, você não guarda. Eu falei com os irmãos, irmão Elbert, aonde que eles estavam? Que eu falei lá, que esses 7.000, aonde eles estão? Estão no palácio, né? Não, eu falei as duas testemunhas. Isso, eles estão no jardim do Éden. Eles estão no jardim do Éden. Lembra disso? Agora eu vou mostrar na palavra que eles estão lá. Agora eu vou mostrar na palavra que eles estão lá. Tá? Você vai abrir. É por isso que deixou os vinhateiros e lavradores. Por isso que deixou aqui os vinhateiros e os lavradores. Deixou os vinhateiros e os... De novo. Deixou os vinhateiros e os... Lavradores. Isso. Então vamos lá. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Olha aqui, irmãos. Gênesis 2:15. Ial tomou, o eterno Ial tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O que eu falei que é o vinhateiro? Cuida da plantação de uva. E o que é o lavrador? Que lavra a terra. Se você pegar em outra tradução, vai estar falando: manteve-se no jardim para cultivar. E essa aqui fala cultivar. E outro fala para lavrar a terra. Vocês estão ouvindo? Sim. De novo, acho que os irmãos não entenderam. Versículo 16. Ial, teu Ial. 15. Ial, o eterno Ial, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. E ainda também guardar, né, irmão? Guardar, né? Guardar ali também, né? Guardar as duas testemunhas, guardar o jardim, né? Guardar as criaturinhas, né, bonitinhas ali, cheio de criaturinhas que falam, coisa linda. Então, amados, aqui ó, normalmente as filhas de Alcha ficavam onde? Nos palácios. Nos palácios e também no Éden, cuidando das criaturinhas. É muito tremendo. Porque elas não podiam servir aonde? Não podia servir no templo. Tá? Então quando você está vendo ali, deixou parte na terra, lá está falando na terra, como vinhateiros e lavradores. Faz um link que Ial formou o homem e colocou eles no jardim do Éden para eles cuidar, cultivar ali no Éden. Você está falando aí das criaturas que falam, de palácio. Eu me lembrei agora ontem, aí eu estou trazendo agora, eu lembrei de um sonho que eu tive, que eu estava lá nesse palácio, que não era na terra, mas era o palácio mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu passava de um lugar para o outro, que era um palácio muito grande, e bem ali num determinado local, uma portaria de entrada, tinha um leão. E eu fazia uma pergunta para ele e ele conversava comigo. Eu achei interessante demais. Aí depois procurei um líder da minha igreja lá, fui falar daquilo para ele, ele também não entendeu nada. Agora hoje eu entendo. Agora você entende. E você lembra das faces, ó.
Quando você vê a face do querubim, uma das faces era leão, e falava, e fala. Uma outra de águia em voo, fala. E a outra de boi, e fala. Está entendendo? E aí você lembra da jumenta, que falou. Mas a jumenta falou porque, irmã Márcia? Por que a jumenta conseguiu falar, irmã? Hã? Ô irmã, ô minha irmã, tá ouvindo as mensagens, não? Quando você vê ali a representação, porque infundiu o Espírito, e a gente vê, e a imagem falou. Por que os animaizinhos lá em cima falam, irmã? Obrigado, era isso que eu queria ouvir. Porque eles têm o espírito de alma. Está entendendo, irmãos? Você vê a jumenta ali e abriu a boca dela para falar. Para falar. A presença dele, né? O anjo estava ali. E você vê que ela fala com sabedoria. Tipo isso. Por quê? Porque o espírito, ele traz sabedoria. É uma dos 7 manifestações do Espírito. O Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de temor a Yahweh. Lembra? O primeiro é sabedoria. E a jumenta, tão logo foi infundida nela o Espírito, ela falou, e falou com sabedoria, instruindo o próprio Balaão, né? Vocês estão entendendo, irmãos, um pouquinho das coisas celestiais, como é que são, como é que funciona? Vamos lá. Então, agora ficou claro que aqueles que alimentam as 2 testemunhas, elas trazem do jardim do Éden o fruto para eles comerem. Viu? Hã? Qual fruto? Não. De todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Traz de todas as árvores, menos uma. Entenderam? Entenderam, irmãos? Então agora nós podemos começar a ministração. Agora que nós vamos começar, né? Vamos lá. Amados irmãos, eu não sei se eu vou ter tanta energia para a gente fazer tantos links, mas eu vejo a necessidade, diante de perguntas muito básicas, os irmãos não saberem. Isso está mostrando claramente que não está ruminando, né? Não está ruminando. Por quê? Porque a mensagem agora está sendo muito rápida, irmãos. O básico foi muito devagarzinho. É o notório mesmo, né? Vocês chegaram agora no nível de faculdade. Não há tempo mais de eu voltar e te ensinar quanto que é 2 mais 2. Porque esse tempo de 2 mais 2 ficou lá atrás. Agora, no tempo de faculdade, o professor simplesmente lança a matéria e você tem que estudar em casa. Entendeu? Você tem que se virar para estudar. Agora, quando chega irmão me perguntando pergunta básica, eu vou ter que falar, volta nos vídeos, né? Volta na ministração. E tem irmãos que falam assim, eu falo assim, irmão, você está indo no Telegram? Aí o irmão fala assim, meu celular não comporta. Eu falo assim, irmão, você está tão enganado. Por quê? Porque o Telegram, ele armazena tudo na nuvem. A nuvem é a nuvem virtual, é o modo de dizer. Não é no seu celular, é numa central. Diferente do WhatsApp que puxa e armazena no seu. No Telegram não. Então você vai buscar a mensagem, está tudo lá registrado. As ministrações antigas.
né? Tá ali nominadas, elas estão ali com nome, com data, quando foi, para você identificar ali, foi colocado títulos, para você buscar mensagem lá atrás e estudar, tá entendendo? Então eu percebo irmãos que ficam assim, sem entendimento. Aí eu vou perguntar: irmão, você tá no Telegram? Ah, não, porque no meu celular não comporta. Então, aí eu falo assim: então não está estudando, irmãos, não está estudando. Por quê? A gente agora que estamos fazendo o quê? Os resumos e colocando. Só que o resumo é resumo. A ministração completa, ela é mais o quê? Muito mais alimento. Ou vocês acham que nós na ministração completa nós estamos enchendo linguiça? Não. O resumo é simplesmente para colocar os pontos principais, mas da parte, tirando a principal, tem um alimento ali complementar, que a gente relembra outros fatos, entendeu? Que é impossível você fazer um resumo com todo o conteúdo, senão deixa de ser resumo. Estão entendendo, irmãos? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, eu quero relembrar vocês do estudo falando assim, ó. Tem muita coisa aqui, eu vou tentar facilitar. Quando nós falamos a respeito de Yahshua, que subiu, e a partir do momento que ele recebeu o novo nome, o novo nome é o nome que prevalece, igual eu falei com vocês. Quando tinha Abrão e Abraão, a partir do momento que recebeu o nome de Abraão, se tornou pai. E ali se deixou de lado Abrão. Quando Oséias recebeu o nome de Yahshua, que é Josué, ali traduzido, que eles traduziram Josué, ninguém mais chamou ele de Oséias, chamava ele de Yahshua. Vocês entenderam? Então, assim também lá em cima. Mas para que o nome de Yahshua não fosse esquecido, ele entrega o nome dele para os primogênitos, que se chamava ali, que tinha uma expressão de ser quem? Mical. E eu já falei isso lá atrás, foi o primeiro a invocar no céu. Foi o primeiro a invocar. De todos os seres criados, foi o primeiro a invocar. Também era referido como Aiô. Tá? Aí eu já trouxe isso para os irmãos. Aí o que ele recebe? O nome, recebe o manto. É representação Elias e Eliseu. Com isso recebeu também o ministério. O ministério de Yahshua era de sumo sacerdote, conforme Hebreus 7. E Yahshua era sumo sacerdote e continuou sendo através do seu filho, que recebeu o nome dele, recebeu o manto dele e as atribuições do pai. Continuou sendo sacerdote para sempre. Entendeu? Porque é o nome. Quando você lê nas escrituras, é o nome que se recebe. É o que faz a diferença, é o nome. Então, quando nós vimos isso, aquilo que aconteceu aqui na terra, acontece ou já aconteceu ou vai acontecer no céu. Ok? O Pai nos trouxe o entendimento do administrador infiel, que é a representação de Sobna, de Isaías 22. E o administrador infiel está ali numa das parábolas que Papai Yahshua contou. E ele, quando fala sobre o administrador, ele elogia o administrador infiel, não por ele ser infiel, mas por ele agir com prudência. Lembra disso? Sim. Faz um link com Sobna. E ali faz um link com Eliaquim. Porque Eliaquim é um administrador fiel e faz um link com aquele em Filadélfia. Ok? Tranquilo? Até aí? Aí, então tá. Aí agora você já entendeu que as coisas vão mudar quando nós voltarmos para casa. Nós vamos voltar para casa, para de lá nunca mais sair. Por isso que falo, o vencedor será a coluna
no templo do meu Ial, e dali nunca mais sairá. Ok? Então daqui nós estamos indo para onde? Nós estamos indo para os lugares celestiais e nós vamos entrar dentro do templo. Por que nós vamos entrar dentro do templo? Inicialmente, irmã Ângela. Porque inicialmente nós vamos entrar no templo, irmã. Inicialmente. Muito bem. Muito bem. Era isso que eu queria ouvir. Exatamente isso. Por quê? Porque os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Quer dizer, tomaram posse. E como eles tomaram posse, eles estão recebendo as orações. E eles estão perdoando dívidas. Como nós já vimos, a oração do Pai Nosso de Mateus, que é um livro anátema, fala assim: perdoai as nossas dívidas. Enquanto que a oração do Pai em Lucas, perdoai os nossos pecados. Muito diferente. E eu já falei a respeito das denominações. O que as denominações, irmão Lindomar, o que as denominações estão fazendo hoje? Em uma única palavra você vai descrever. O que as denominações hoje, os pastores hoje, estão fazendo nas denominações? Com uma única palavra, começando com N de nada. A palavra que eu quero ouvir. O que eles estão fazendo? Com N. NE. Negociando. Eles estão ali dentro negociando. Você me dá aqui o seu dízimo e as suas ofertas, e o administrador infiel vai te fazer rico. Vai te prosperar. Vocês estão vendo que eles estão negociando? São negociadores. São negociadores. Estão negociando. Mas ali nós vimos que não é isso que tem que ser feito. Negociar é isso. Você me traz aqui os dízimos, traz aqui todo o seu salário, traz aqui tudo que você tem, vende seu carro, vende sua casa, ou então assina o documento do carro, entrega aqui. Eles estão o quê? Negociando. E quem que está ouvindo? O administrador infiel, que faz o quê? Na parábola, papai Yalcha conta que o administrador chama os devedores e diminui a dívida. Lembra disso? Está diminuindo as dívidas. Perdoando as dívidas. Vocês estão entendendo? Parte delas. Grande parte. Né? E é uma forma de abençoá-los. Aí o que acontece? Acontece um fato que papai Yalcha estava fazendo cumprir aqui. Por quê? Porque quando papai Yalcha desceu, como que ele chamava? Yalcha. Quando papai Yalcha desceu aqui, ele se chamava o quê? E o Yalcha tem uma promessa de ser o administrador do quê? Do templo. Porque tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se é sacerdote para sempre, significa o quê? Significa que cuida do templo. Ok? Vocês estão entendendo? Cuida do templo. Não cuida? Então vamos lá. Então nós vamos abrir em Lucas. Lucas 19. Lucas 19, 45. Lucas 19, 45.
Lucas 19, 45. Diz assim, Lucas 19, 45. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Em outras traduções, os negociantes. Negociantes do templo. Agora você está entendendo. Certinho. Viu? Aqueles que estão lá estão negociando. Negociando. Toma cá e eu te dou cá. Me dá aqui, eu te dou lá. Está entendendo? Então vamos lá. De novo. 19:45. E entrando no templo, Yahshua começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhe: está escrita, minha casa será uma casa de oração. Ó, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Fizeste dela um covil de ladrões. Faz um link lá atrás com Isaías. Vamos lá abrir. Isaías 63. Vamos lá. Isaías 63. Isaías 63. Versículo 18. Isaías 63, 18. Isaías 63, 18. Tudo isso precisou vir na sequência do estudo. Tudo tem que vir na sequência do estudo, para você entender a respeito de Sobna e Eliaquim. Eliaquim seria lançado na terra junto com os seus. Ele ficou administrando sozinho quem? Sobna. Você lembrar de Isaías 63, 18, que fala, vamos lá, ler, Isaías 63, 18. Diz assim, por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Pisar, você sabe que é tomar posse. Tomaram posse. E a partir do momento que eles tomaram posse, eles começaram a receber o quê? As orações. Viu? Eles estão respondendo agora as orações que é feito no nome de Jesus e de Deus. Eles estão recebendo essas orações, estão respondendo essas orações, perdoando dívidas. Perdoando dívidas, que é a parábola que Papai Yahshua conta sobre o administrador infiel. Sabendo o administrador infiel que pouco tempo lhe resta, falou assim, eu vou perdoar as dívidas, para que quando eu vou ser lançado na terra, eles me tratem bem. Lembra disso da parábola? Preparando o lugar. Preparando o lugar. E o próprio Yahshua, Papai Yahshua fala, elogiou o administrador infiel, não pela sua infidelidade, mas pela prudência de estar preparando o futuro dele. Vocês estão entendendo? E faz uma comparação, que os filhos da luz são menos prudentes, são menos, irmãos, são menos. Os filhos da luz são menos prudentes que os filhos dessa geração perversa. Está entendendo? Até aí tá bem? Então vamos voltar agora em Lucas. Lucas 19, 45. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Quer dizer, estavam fazendo comércio no templo. E aqui foi na terra. É uma representação daquilo que vai acontecer celestial. Quando aquele que recebeu o nome de Yahshua e as vestes vai entrar e vai expulsar os vendedores, os negociantes que estão lá dentro do templo, e vai exortá-los dizendo, está escrito, minha casa será casa de oração,
E vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. É as escrituras sendo abertas. É assim que as escrituras conversam, né, irmão? Então, é assim, agora você entendendo que as coisas dali que Papai Yaucha estava vivenciando eram profecias para o final dos tempos. Nossa, me tremendo. Eram profecias para o final dos tempos. Não. Vocês estão entendendo? Aí ele fala, porque a minha casa, porque aquele que recebe o nome de Yaucha, as vestes de Yaucha e a missão de Yaucha, ele pode dizer, a minha casa é a casa que ele cuida para Yau, é minha casa. Por isso Papai Yaucha fala, por que dizeis, mestre, mestre, e não ouvis, e não obedeceis aquilo que eu vos mando, mas aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, eu vou dizer aquele que é semelhante àquele homem que está construindo uma casa sobre a rocha, que não vai ter inundação nem um vendaval que vai conseguir derribá-la, porque ela será uma casa estável, que faz um link com 1 Samuel 2, vamos lá, 1 Samuel 2,35. Nós temos que fazer isso, né, irmãos? Porque até hoje tem irmãos que ainda não conhecem. 1 Samuel 2,35. 1 Samuel 2,35. 1 Samuel 2,35. 393. Ó, diz assim, 2,35. Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo. Quer dizer, ele vai ser obediente às ordens. Fiel. E ele vai procederá conforme o meu coração. Quer dizer, o coração dele é o coração de Yau. E ele fala, lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. O meu ungido quando fala de Israel remete a rei, né? O rei, porque a palavra ungido significa no hebraico Machia, ungido. E aqui ele está falando desse companheiro do Machia, companheiro do rei, que anda sempre junto com ele. Está mostrando que houve a transferência de missão, porque aquele que cuidava do templo foi elevado a uma posição superior. Foi elevado a uma condição superior. Foi elevado à condição, recebeu o nome de Yau, forte e valente. E o Yau, que é o rei do céu. Yau do céu e Yau da terra. As duas faces. Yau do céu e Yau da terra. Yau do céu é muito mais elevado do que Yau da terra, não é? Sim. Mas é para mostrar o domínio de todas as coisas. Todas as coisas foram submetidas a Yau. Entendeu? É muito lindo isso. É muito lindo. Aí, quando você vai ver, irmãos, assim, a gente tem que ir devagarzinho, como eu falei. Tem irmão ainda tomando leitinho, né?
Aí a gente viu aqui que existe uma palavra profética. Eu vou levantar. E essa palavra se concluiu quando? Essa aqui é uma profecia de 1 Samuel 2,35. Eu vou levantar um sacerdote fiel que andará sempre na presença do meu ungido, e lhe construirei uma casa estável. Quando essa palavra se concluiu, irmão Vitor? Quando Yahshua foi sobreexaltado? Isso. E essa profecia se cumpriu toda? Por quê? Porque a casa precisa se tornar estável. A primeira parte se cumpriu. Ele recebeu o manto e o nome e a missão, mas por um pouco de tempo. Por isso que ele foi tirado da casa e a casa se tornou instável. Por quê? Por que a casa se tornou instável? Porque ele foi tirado de lá e ele foi lançado por terra. Por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a herança. E quando nós lemos Isaías 22, o prego foi elevado e colocado no lugar alto, até o dia que Yahweh tirou o prego e caiu todos que nele apoiavam, incluído ele. Lembra disso? Sim. Então está mostrando, a casa não está estável, porque o prego foi arrancado. Porque a partir do momento que a casa se tornar estável, não tem mais como arrancar o prego. Nunca mais, porque se tornou profecia. Quando eu levar o povo de volta para sua terra, dali nunca mais sairão. Entenderam? Então, quando nós estamos vendo aqui a profecia ali, Papai Yahshua está fazendo um ato profético. Papai Yahshua, naquele momento, ele entra. Ele ainda tinha o nome de Yahshua. Ele cuidava do templo celestial. No momento que ele está ausente, se cumpre Levítico, que nós lemos. É Levítico 37, irmã? Hã? É o quê, irmã? 16:32. Fala assim: o sacerdote que recebeu o quê? A unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito da expiação. Ele é o sumo sacerdote? Não. Ele é o sacerdote que recebeu a unção para fazer aquilo no lugar do pai. É diferente dele receber as vestes para fazer sempre. Ele recebeu uma unção para fazer temporariamente. Por um pouco de tempo. E ali, até que o pai voltasse. Na realidade, até o pai voltar. Quando o pai voltou, o sobreexaltou e deu para ele o manto. E deu a ele o nome, e houve a transferência ali de manto, de unção, de autoridade e de missão, como aconteceu com Elias e Eliseu. Ok? Então tá. Então, quando nós estamos vendo ali, Papai Yahshua estava aqui na terra, ainda tinha o nome de Yahshua. E ele ainda cuidava do templo. E ele tinha que ir no templo e colocar ordem na casa, como um ato profético futuro, apontando para aquilo que está acontecendo nos lugares celestiais. Porque quando o Papai Yahshua fez aquilo, no céu estava acontecendo isso, irmã Ione. Quando o Papai Yahshua entrou no templo e expulsou os ladrões ali, os negociantes, isso estava acontecendo simultaneamente no céu? Hã? Não precisa ficar com medo não, pode falar. Os inimigos já tinham tomado posse do templo? Os inimigos tinham tomado posse do templo celestial? Tinha? Não tinha, irmão. Não tinha. Você tem que lembrar, presta atenção, irmãos. Por isso que eu falo sobre as minhas perguntas. Eu estou achando que todo mundo está entendendo e está entendendo. Quando o Papai Yahshua veio aqui, o templo ainda estava sob o controle de Yahshua.
Mas ele outorgou, enquanto ele veio aqui, ele deixou Mical fazendo o rito no lugar dele. E nós fizemos isso tudo arduamente. Arduamente. Nós pegamos isso em Levítico 16. Vamos lá abrir. Levítico 16, 32. Levítico 16, 32. 184. Página Nayal Shalan, 184. Versículo 32. Levítico 16, 32. Olha aqui, irmãos. Aqui está mostrando um sacerdote que não é sumo sacerdote. Ele é sacerdote, mas não é sumo sacerdote. O pai dele é sumo sacerdote, mas ele é sacerdote. Ok? Aí, versículo 32 fala assim: o sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito da expiação. Porás as vestes de linho, vestes sagradas, fará expiação no santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Presta atenção. Para papai Yahshua descer, ele também tirou o quê? O manto. Autoridade. Ele tirou o manto para descer aqui. Ele se despojou. E veio na condição de homem. Aí ele entregou para Mical a condição, a unção, para ele poder oficiar o rito no lugar dele, porque ele estava na terra. Ele vestiu as vestes. As vestes estavam sujas de sangue, irmã Débora. As vestes estavam sujas de sangue? Não, irmã. Essa passagem que eu estou falando. Não, ainda não. Ainda não estava. Porque ele ainda não tinha sido sacrificado. Você está entendendo? Eu quero que vocês entendam, para vocês não ficarem com um entendimento fragmentado. Eu quero que vocês tenham um entendimento cronológico dos fatos. Então, vamos lá. Então, quando papai Yahshua tirou as vestes, ele desceu. Se despojou. Desceu. Mical tinha autoridade para vestir a veste, mas ainda não estava embebida de sangue, para rituar, fazer o rito no lugar do pai dele. Temporariamente. Eu já expliquei para os irmãos que isso acontecia na antiga aliança quando o sumo sacerdote teve algum problema de saúde. O pai morria, não. Não era morte, não. Era temporariamente. Porque era temporariamente. Porque aqui está falando temporariamente. Porque quando ele morria, ele recebia em definitivo. Aí é em definitivo, depois da morte do pai. Aqui o pai teve que se ausentar. Temporário. Vestiu as vestes, mas não estava ainda embebida de sangue. Fez o rito no lugar do pai dele. Isso era lei. Tinha que alguém fazer. E aquele que foi separado para ser feito. Está entendendo? Então, o que acontece? Ele fez. Aí, o pai passa todo o ministério até o momento que ele vai ser sacrificado. Lembra disso? E eu já trouxe esse estudo muitas vezes lá atrás, né? Aí o que acontece? Aí Mical com seu exército desce. Mical, no livro de Lucas, ele aparece para papai Yahshua ali no... Aonde? No monte, ali no Monte das Oliveiras. Hã? Você fala no momento da transfiguração ou no nascimento? Lembrando que é Monte das Oliveiras. No nascimento, né? Não. No momento ali que ele vai ser, que ele está ali sofrendo. Ele estava ali também. Ele estava ali também. Ele desceu com o exército no início e desceu com o exército no final. Por que ele também desceu no final? Porque ele desce para poder lembrar disso, irmãos. Lembrar que ele está fazendo a escolta ali. E quando ele desce com seu exército,
ele conversa e consola o pai dele, porque o pai dele estava para passar por uma grande tribulação. Está entendendo? Aí ele consola e ali há um juramento. Eu já expliquei isso tanto, né? Um juramento. Não deixa o quê? Os meus ossos sejam enterrados no Egito. É a promessa de quê? De voltar para fazer o quê? Ressuscitá-lo. Que são aqueles 2 anjos que vêm ressuscitá-lo. Lembra disso? Sim. Aí tá. Então nós estamos indo bem. Aí a gente tem que lembrar agora o momento que é o momento quando Mical, após consolar o seu pai, ele sobe com o seu exército e ele está indo agora para o templo. Por quê? Porque ele vai fazer expiação do sangue do pai. E quando ele faz a expiação, ele se apresenta diante de Ial para expiar. Porque isso só pode ser o sumo sacerdote, uma vez no ano. E ali na expiação. E ele vai apresentar o sangue diante de Ial. Ial aprova o sacrifício e fala com ele: agora volta para ressuscitá-lo. Porque aprovou o sangue dele. Sangue puro. Perfeito. Esse é o sacrifício perfeito, agradável a Ial. Ali, ele volta. Vocês estão entendendo? E quando ele volta, irmão, para poder fazer o quê? Para poder agora levar o papai, o quê? O jumentinho que carregou o papai Yaucha para Yaushalã, é uma representação dele levando papai Yaucha de volta para casa e com o seu exército fazendo escolta. Quando ele chega, ele encontra as portas de Yaushalã fechadas. Aí ele grita: abri os portais celestiais, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Ial, forte e valente. Valente porque ninguém suportaria o que ele suportou. É o mais valente de todos. O mais valente de todos. Aí, o que aconteceu? Aí Satanás teve que abrir. Por quê? Porque foi dada a ordem. E aí o que acontece? Ele entrou. E ali ele fala: todos no céu se prostram ao Rei da Glória. Todos tiveram que se prostrar. Porque se não prostrasse, o que aconteceria, irmão Carlinhos? Se os principados celestiais não se prostrassem à ordem que Mical deu ali, o que aconteceria? Hã? Irmãos, vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão prestando atenção. Seriam lançados no abismo, porque é aquele que tem chave. Por isso que Yaucha, ele faz um alerta: temei não aquele que mata o corpo, temei aquele que mata o corpo e tem poder para lançar no abismo. Papai Yaucha fala assim: temei aquele que tem poder, não temei aquele que só mata o corpo. Falando de quem? Do anti-Machia, o anjo da morte. Aí ele fala: não temei esse, temei aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no abismo, que é Mical, porque recebeu as chaves, inclusive do abismo. Está em Apocalipse capítulo 1, eu recebi a chave. Quando você pega Apocalipse 9, fala assim: aquela estrela que recebeu a chave do abismo, que recebeu, não, que havia recebido, havia já no passado, aquela estrela que havia caído, aquela estrela, né? Aí o que acontece, irmãos? Acontece que eles
se submetem no céu, mas de forma falsa, irmão. É falso. É uma submissão falsa. Sabe aquela reunião nossa aqui que os irmãos se submetem à autoridade de forma falsa? É o exército que na realidade já tem um coração ali de corrupção e de rebelião. Eles se prostraram por medo. Submeteu eles ali por medo. Mas foi só virar as costas. Aí eles já mostraram as garras. Vocês estão entendendo? Mostraram as garras. Aí vê o que o administrador infiel fez. Então, irmã Ione, olha só. Quando o papai Alcho estava aqui, só para vocês lembrarem, quando foi que a estaca e as estrelinhas foram lançados por terra? Em diante, para cá. Exatamente. Foi o brotar da figueira. Então, quando a gente está falando sobre isso, lembrando que em Sardes tem os filhos de Adão adotivos. Lembra disso? São adotados, né? Recebe também o arrebatamento. Vão ser levados, vai ser protegido, vai ser guardado. Por quê? Porque estão debaixo do manto. Submissão. Em submissão. Aí o que acontece? Presta atenção. Quando ficou 2000 anos, 2000 anos, você tinha 2 administradores no céu, um fazendo covardia e o outro tentando reduzir o dano. Está entendendo? Um tentando sempre reduzir o dano e o outro fazendo covardia e injustiça na terra, e o outro tentando amenizar o dano. Até que chegou um ponto que Ial falou assim: você não pode ser mais administrador. Falando com Sóbino, Lúcifer, Satanás. Está entendendo? Você não pode mais ser. E quando ele falou isso, presta atenção. Quando ele falou isso, ele e quem estava no céu ainda, que seria Micael, ou não estava? Quem vai ser? Agora tem que ser graduado. Irmão Marco Beethoven. Não estou conseguindo pegar o raciocínio. Ó, então, quando Ial falou assim: olha, você não vai poder ser mais administrador, presta conta da sua administração, porque ele não estava pode. Ainda no céu. Hã? Ele estava ainda. Ele estava ainda. Estava ainda. Ele ainda estava lá. Está entendendo? Ainda estava. Só lembra da história do... Só você tem que lembrar, inclusive, A ali história do Isaías 22. Ele estava. Só que quando ele foi tirado ali, presta atenção, irmãos, tirou-se de Satanás e deu para ele. Para quem? Para Micael. É a herança. Eu quero que vocês prestem atenção. Tirou ali de Satanás e deu para ele. Por isso que Satanás obedece à ordem. Está entendendo? Por isso que Satanás e o Antimachia recebiam ali as ordens de Micael. Porque foi dado para ele. Tirou-se de Satanás. Até o momento que eles invadem o templo. E ali no templo, ele fala, Salmo 18, no dia da minha derrota, zombaram de mim no dia da minha derrota. Por quê? Porque ele nunca imaginava que ele ia ser traído. Vamos falar assim, ele poderia até imaginar, mas não esperaria que aqueles que eram sentinelas faria algo tão sujo, permitindo que um querubim entrasse ali sem permissão.
Porque não era o local. Não era o local deles. Jeremias 11:19. Como é que é, irmão? Não era como o nosso cordeiro, não sabia que tramar contra mim, eles usar o seu fruto para que não haja mais nenhum. Fala em pleno vigor, né? Ainda fala em pleno vigor. Em pleno vigor. Em pleno vigor. A palavra é essa. Ou seja, no momento principal dele. Por quê? Porque ele tinha recebido o nome de Yahshua. Ele tinha recebido o nome de Yahshua. Ele tinha recebido a autoridade de Yahshua. E ele estava no lugar santíssimo. Exatamente. Lembrando, irmão, que sentinelas são pessoas altamente de confiança. Agora você imagina, irmão, você ser surpreendido no Santo dos Santos. Você está sozinho. Entendeu? No Santo dos Santos, É só o sumo é sacerdote. só o sumo sacerdote. E ele falava ali, no Santo dos Santos, solitariamente, e o lugar mais santíssimo. E o lugar santíssimo não pode ser profanado, irmão. E ali, a única coisa que ele podia fazer é o que imã de M. Não. Invocar. É o grito. Invocar. Ele se entregou, irmã? Não se entregou, não. Ele invocou. Não, irmã, e se entregar é diferente. Olha aqui, ó. Se entregar é falar assim, deixa eu me submeter a você. Isso aí é se entregar. Ele não lutou ali, ele invocou. Ele pediu Yahweh o livramento, mas ele não se entregou a Satanás, irmão. Não se entregou, né? Não. Mas tem que saber as palavras. Ó, ele não se entregou, ele não se entrega. Ele faz o quê? Ele invocou. É isso que no invocar dele veio o socorro dele. Salmo Salmo 18, na minha angústia invoquei a Yahweh. E aí? E ao meu Yahweh lancei o meu grito. No seu tempo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. Viu? Chegou lá. E logo ele responde. Aí continua lendo, irmão, mais a E próxima. a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram, por causa do seu furor estremeceram. De suas narinas subiu uma fumaça, da sua boca um fogo que devora, dela saíam brasas ardentes. Isso, continua. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura, cavalgou o querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão inflamava, granizo e brasas de fogo. E ao trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar, as bases do mundo se descobriram, por causa da tua ameaça e ao pelo vento soprando das tuas narinas. Do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso, dos adversários mais fortes que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Yahweh foi apoio para mim. Fez-me sair para o lugar espaçoso. Libertou-me porque ele me ama. Isso. Viu? É diferente, não se entregou em hora nenhuma. O que ele não queria era brigar ali, mas ele não ia se entregar para o inimigo, entendeu? Ele se entregou para Yahweh. Por isso que ele clama Yahweh e se entrega a Yahweh, para a vontade de Yahweh ser feita. Você viu que naquele momento Yahweh, ele ficou tão irado. Você viu a manifestação de Yahweh ali com a atitude daqueles querubins? Ele ficou tão irado, entendeu? Pela falta de respeito deles. E ele vai, desce e toma Mical ali, que na realidade já era Yahshua, né? E tira dele o que? A vestimenta, entrega para os 7.000 que ele reserva e leva ele para o lugar espaçoso, para ele nascer na terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Esses são segredos profundos. Se colocar submissa a Satanás ali, aquela semelhança ali está traindo também. Traindo, sendo infiel. E a palavra que ele é fiel, né? Irmão, ele estava ali sujeito a ser lançado no abismo. E ele um pouco estava importando. Porque ele não queria profanar o templo. Entendeu?
Ele não queria profanar o templo. Ele agiu ali com todo o amor e temor real. Entendeu? E é isso que eu falo com os irmãos. Todas as nossas atitudes sejam com temor. Com temor para não desagradar Ial em nada. Tá certo? Então, tudo que for fazer, pede permissão ao invés de fazer. Depois falar, anunciar. Pede permissão antes. Porque o rei Davi sempre foi assim. Todas as vitórias de Davi foi o quê? Ele pedia a Ial a bênção. Aí ele pedia a permissão. Falava assim: Ial, eu estou querendo guerrear com tal. Tu estará comigo e me dará a vitória? Tá entendendo? Hã? Então, quando nós vemos isso, irmãos, mostrando a submissão às autoridades instituídas. O rei Davi, ele sabia que ele tinha alguém acima dele. Está entendendo? Apesar de ser rei, ele sabia que tinha alguém em cima dele. Então ele pedia permissão. Você pegar e ver a história ali que nós lemos aqui de Salmo 18, a respeito de Mical, que preferiu perder a batalha do que profanar o templo com uma violência. Isso mostra o quê? Isso mostra que mais importante do que ele era manter o templo o quê? Limpo, imaculado. Isso que eles fizeram o quê? Maculando, negociando, fazendo da casa de Ial um comércio, um negócio. Um negócio. E eu vejo que muitos irmãos ainda têm muita rejeição quando a gente fala sobre não adoramos em terra estrangeira. E eu quero mostrar isso na palavra, que todo esse louvor que está sendo nas denominações, nenhum está sendo aceito. Isso está em Amós 5. Vamos lá? Amós 5. Irmãos, eu fiz a encomenda da Bíblia King James, impressa, grandona, letra hiper grande. E ela vai chegar, está previsto chegar amanhã. Então, na reunião de quarta-feira, a gente vai ter as duas, para a gente comparar melhor. Nessa passagem, eu gostaria de também olhar na King James, tá? Amós 5. Amós 5. Na Bíblia, Amós 5. Aqui, ó. 5:21. Amós 5:21. O irmão vai ler aqui na King James, mas vai ler com voz de trombeta. Você quer? Lê para mim 21, 22. 21, 22, 23. Deixa eu ver. 21, 22, 23. Amós 5, 21, 22, 23. O irmão vai ler aqui, presta atenção, irmãos. Na King James, primeiro. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Isso. Não ouvirei. Aí, olha só, aqui na Bíblia de Jerusalém fala assim: eu odeio, eu desprezo as vossas festas e não gosto das vossas reuniões. Porque se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas ofertas. Eu não olho
para os sacrifícios dos vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído de teus cantos. Eu não posso ouvir o som de tuas harpas. Viu? Aí ele continua dizendo assim, ó, quer ver? Olha só. Vamos ver aqui. Versículo 18, olha só, versículo 18. Diz assim: ai daqueles que desejam dia de Ial, para que vos servirá o dia de Ial, ele será trevas e não luz. Como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele, viu? O urso cai sobre ele. Faz um link com o quê? As duas ursas, viu? Foge do leão, mas a ursa cai sobre ele, viu? Que a gente falou lá dos rapazinhos. Ele fala, como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele. Ou quem entra em casa, coloca a mão na parede e a serpente o morde. Não é o dia de Ial trevas e não luz? Sim, ele é escuridão sem claridade. Então, a luz foi tirada da terra. Não vai haver luz, porque nós estamos num tempo de noite. Ministério Filadélfia é noite. E as únicas coisas que iluminam essa terra é a lua e as estrelas, e elas vão ser tiradas. Vai ser o tempo aqui, está falando, o dia de Ial será de trevas e não de luz, porque o que tem iluminando aqui vai ser tirado. E aí ele fala, olha, eu não estou gostando dessas músicas, das suas reuniões, eu não estou recebendo nada. Não estou recebendo nada. Por quê? Porque está sendo outro destino para quem está chegando. Para o administrador infiel. Mas não é para Ial. Não é. E a gente tem falado isso e as pessoas ainda têm insistido. Aí tem lá, cânticos de Ial, os louvores mais bonitos para Ial no YouTube. Nada disso está sendo aceito, irmãos. Nada aceito. A única coisa que está sendo aceita é o silêncio de Filadélfia. Oi. Aqui fala também sobre a noite, porque o sol da justiça aqui não está agindo. A noite, mas você lembrando assim, ó, Ial fez o sol para governar durante o dia e a lua e as estrelas para governar sobre a noite. Lembrando que nós estamos nas mais densas trevas. Nunca se viu mais densas trevas do que esse tempo. É um tempo de povo desafeiçoados, inimigos de Ial, amigos dos prazeres, negam os seus progenitores, negam todo tipo de autoridade instituída por Ial. Você vê que os próprios Ialdins, que são os falsos, eles negam as autoridades instituídas, porque filhos rebeldes, e é essas densas trevas que brilha mais a luz do sol, da lua e das estrelas. Por quê? Porque o sol, ele já foi recolhido, ele está lá aonde? Na luz inacessível, né? Ele está lá. Então, irmãos, quando você vê hoje as escrituras, ela aponta para mim e para você. Ela mostra quem você é. Ela mostra e se revela para aqueles que são de direito. Nossa, é muito maravilhoso. Está entendendo? As escrituras são reveladas por Ial Filho àqueles que lhes são de direito. Não é para todo mundo. Somente para aqueles que são de direito delas, das promessas. Estão entendendo? Então, quando você fala ali
que tem duas faces, e ao invisível ele tem duas faces, é a maneira com a qual ele se manifesta, aí já fala, vocês estão trazendo trindade. Como nós estamos trazendo trindade, irmãos, nós temos ali a palavra que revela Yahweh como sendo o Espírito, que é através dele que falamos das coisas dele. Está entendendo? E as duas faces que tem o quê? A plenitude do Espírito, porque a palavra nos mostrou isso. Tem a plenitude do Espírito. Entendeu? Então, hoje, quando nós estamos falando, irmãos, qualquer palavra que nós falamos, se nós estamos com a blusa branca, eles nos criticam. Se está com blusa preta, criticam. Eles criticam só por a gente estar aqui, irmãos. Criticam até porque o rosto da irmã não aparece. O moço lá queria ver ao vivo em cores a irmã Rejane, falando que a gente estava fazendo, achando que era irmã dela, falando que a gente estava fazendo algo em oculto. Olha para você ver. Olha aqui, o gesto das mãos, falando que a gente está fazendo algo em oculto, porque nós estamos fazendo um resumo em áudio, colocando as paisagens, falando que nós estamos fazendo em oculto, não colocando a face da irmã. Irmãos, então, isso é um povo desafeiçoado, entendeu? É um povo que aquilo que Papai Yahshua falou lá atrás, daqueles que estavam andando no deserto, ele fala assim, esse povo, essa é uma nação, esse é um povo, como que ele fala? De dura serviço. Como é que é o termo que ele usa? Era um povo obstinados, povo de dura serviço, entendeu? Sabe o que é dura cerviz? Duro de ser convertido. Quando fala de dura cerviz, é duro de ser convertido. Porque tem um pensamento fixo que não se dobra a Yahweh. É um povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos, diz Yahweh. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E ele fala, durante 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E essa palavra não é a palavra nos dias, porque é a palavra que aconteceu e se cumpriu no caminho do deserto aqui na terra e está acontecendo nos dias de hoje. Como eu já falei, as escrituras elas remetem lá no momento antigo e no momento do final dos tempos. No final dos tempos, é a caminhada do deserto para entrar na terra prometida. E ela se cumpre aqui nos nossos dias, que é um povo que não está querendo a verdade, entendeu? É um povo de dura serviço, quer dizer, é um povo endurecido que não se prostra a Yahweh e nem a verdade. Por isso, Yahweh jurou na ira dele, não entrarão no descanso, não vão ser poupados não, eles vão ter que passar por toda essa ira que nós lemos aqui de Amós. Toda essa ira, ele está falando assim, ai daqueles que desejam o dia de Yahweh, ai daqueles que desejam o dia de Yahweh, porque estão achando que está guardando alimento ali na despensa, entendeu? Um dinheirinho no banco, uma casinha no sítio, está achando que vai, aqui fala que até os ricos e poderosos da terra vão querer que o quê? Que as coisas sejam abreviadas de tamanha tribulação. Então, irmãos, aí ele fala, versículo 21, Amós 5, 21, eu odeio, eu desprezo as vossas festas e não gosto das vossas reuniões.
Aí ele fala: afasta de mim o ruído de teus cantos. Eu não posso ouvir o som das tuas harpas. Então, amados, eu não trouxe hoje o estudo sobre o templo, mas vou trazer em breve. Já está todo pronto. Mas por quê? Porque é muita mensagem, é muito alimento. E o Pai está percebendo que muitos estão ficando assim desapercebidos. Mas Ele volta para poder trazer todos para o entendimento. Os irmãos têm que ouvir a mensagem, irmãos. Ah, eu não consigo dentro da minha casa. Compra um fone de ouvido, né? Vai ouvir. Leva o celular para dentro do banheiro, põe lá na coisa, liga. Quando você está tomando banho, você está aproveitando para alimentar. Vai no momento que você tem, a hora, eu vou para o banheiro. Eu vou fazer ali o número 1 e o número 2. Não tem problema, vai, leva o celular e vai ouvir a ministração. Isso não é pecado, não. Não é pecado mesmo. Esses são os seus momentos ali. E ao que te fez, Ele sabe das suas necessidades. E aquele momento é um momento ótimo. Sabe por quê? Porque você precisa ir lá mesmo. E que você vá e você aproveite. Aproveite o tempo perdido. Entendeu? Aproveite o tempo perdido. Então, irmãos, todos os momentos, né? Assim, a palavra está falando assim, ó, ouve Yahweh. Yahweh é um, o nome Yahweh é um. E não existe outro nome além dele. Aí ele fala assim: adorai a Yahweh com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas tuas forças, toda a tua alma. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E aqui não está falando de lei, está falando assim das palavras, que envolve lei, envolve tudo. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. É o que nós estamos fazendo aqui, tentando inculcar aqueles que desceram com Mical. Tu as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, assentado em tua mesa, ao deitar e ao levantar. Tu, as escreverás nos umbrais de vossas portas. Quando fala umbral, frontal de suas portas, está falando do que, irmã Rejane? Quando fala assim, tu as escreverás nos umbrais de vossas portas, está falando do que? Fala do selo? Exatamente. O umbral da porta é a testa. Frontal. É o frontal. É a moldura. Então é ali que se punha o sangue. Por isso que fala, tu as escreverás nos frontais de tua porta, na testa. Está falando de Mical com seus filhos e inculcando neles a palavra e o temor de Yahweh. Tu quem? Tu, pai, vai inculcar na cabeça dos teus filhos a palavra, e você vai falar da palavra andando com eles, no acordar, no levantar, no deitar, assentado com eles à mesa. E você vai inculcar na cabeça deles essas palavras
que hoje eu te ordeno. Por isso não acordar ouvindo áudio. Acordar, dormindo, ouvindo áudio. Acordando, ouvindo áudio. O momento que você está ouvindo áudio. Por quê? Porque aquele momento você está inculcando. Inculcando. É o escrever, irmã. Aonde? Nos frontais do entendimento. É a testa. É aonde se mantém a mente. Aonde está protegendo o cérebro. É o entendimento, é o selo que não é visível, mas invisível. É o selo invisível no entendimento. Essa é a marca de Mical. É o selo espiritual visível. E é por isso que ele doutrinou todo mundo para pôr uma tatuagem. Hoje quem não põe tatuagem é careta. Igual eu, né? Não tem nenhum. Né? O irmão também não tem nada. Essas né? coisas não passam pelo meu. Irmão tem? Eu tenho. Ah, você tem. Ô, tadinho. Aí. Você tem, irmão? Tem. Como é que é? Fala bem alto, irmão. Mais alto, irmão. Fala voz de trombeta. Isso. Vai trabalhar na videira, o papai fala comigo, você fala com o marido, aí tipo, como se você levanta o pensamento, olha o umbral da janela, aí tem um umbral de alto, tipo, feliz, sabe? Aí ela pegou e falou assim, nossa, se tivesse ido o irmão Arthur primeiro, talvez eu já estava lá hoje. Aí eu entendi que você é bem mais bonito que o irmão. Está sendo quebrantado. Entendi, irmão. Ela tá sendo Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Você que tem familiar que não está crendo, vou ensinar vocês a orar. Você vai falar assim: ô Pai, no nome de Alch, compartilha o meu espírito com o espírito do fulano. Começa a usar daquilo que nós temos ensinado, que você tem uma unção que vem lá de cima, quando você saiu de Alcha. Começa a falar que o meu espírito que tu me deste, Pai, compartilha esse espírito com o fulano, ou a Beltrano, ou o ciclano, para que eles entendam como eu entendo. Ok? E a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Do justo, né? Então, lembrando, é muito forte, né, irmãos? Então, essa eu vejo que é uma estratégia que o Papai nos dá hoje, que está nos dando, né? Nunca orei assim. E agora nós vamos começar, né, a orar assim. E porque nós temos porção dobrada, não vai nos fazer falta. Não vai nos fazer falta. No nome de Alch. E nós vamos encerrar, irmãos, com muita alegria, com toda a palavra que o Papai tem nos dado. E eu falo assim com os irmãos: irmãos, aproveita, porque como já foi lançado ali no grupo, muitos reis e profetas queriam ouvir aquilo que você tem ouvido e não puderam. Porque agora, não sou eu que estou falando aqui humanamente, né? É o Papai lá de cima usando a minha boca para falar. Por isso que é a honra de ouvir.
Por isso que os reis e profetas queriam ouvir as escrituras sendo abertas, o entendimento sendo aberto. Você nunca entendeu que aquela passagem, Papai Yaucha entrando no templo, expulsando ali os negociantes, os vendedores, estava remetendo a coisa muito maior. Muito maior. Deixa eu te perguntar, não tem motivo. Não existe. A parábola das 10 virgens só em Mateus. Pois é, e você lembra que na parábola lá de Mateus eles falam assim, repartiu o seu azeite conosco e ela não quis repartir? Não quis, né? É verdade. Lembra disso, irmãos? É mesmo. A Lucinha está lembrando aqui do livro Anátema de Mateus, que fala da parábola das 10 virgens, que as virgens não quiseram repartir o azeite. Nossa. Lembra disso? Olha aí. Viu? Falou que ia faltar para ela. Viu que é uma mentira? Porque é o contrário. Para Filadélfia tem porção dobrada e ela pode compartilhar. E a gente, durante um período, nós fomos enganados, né, irmã Débora? Durante um pouco tempo nós fomos enganados, até que nós crescemos, né? E é um crescimento, irmãos, dia após dia, cada dia crescendo mais, para a gente ser encontrado como o quê? Como varão perfeito, perfeito no entendimento, né? E eu falo assim com os irmãos, os irmãos sabem que eu fui duramente combatido de fazer perguntas. Eu fui duramente combatido, mas eu não mudei meu jeito. E quando a gente lê nas escrituras, aquele anjo o tempo todo fazia pergunta, inclusive lá atrás. Jeremias, o que vês? E o que significa isso, Jeremias? Né? Todo tempo. Então, isso faz parte da nossa natureza. E na nossa natureza, Satanás quer o quê? Querer nos subjugar. Subjugar a gente, irmãos. Então, o Pai nos deu espírito de valentia, porque Ele é Iau forte e valente. Vamos juntos. Grato a Yaucha, grato a Iau, grato a Yaucha, grato a Iau, grato a Yaucha, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Alegria, irmãos.